Mas eu queria falar com vocês a respeito de tempos difíceis que a gente, de vez em quando, vive na vida. Este é um tempo difícil. As coisas que acontecem muitas vezes fogem do nosso controle e geram uma instabilidade, uma insegurança, um receio, um medo, uma ansiedade, não é? E nós estamos vivendo tempos difíceis. Paulo disse que nos últimos tempos sobreviriam tempos difíceis. E vou até então ler uma passagem aqui para os irmãos, a fim de que os irmãos possam entender e compreender, né? Paulo falando a Timóteo, né? Onde ele diz assim: conjuro-te perante Deus, perante Deus e Cristo Jesus, aquele que há de julgar os vivos e os mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda a paciência e com toda a doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Haverá tempos difíceis, tempos em que as pessoas se desviarão da sã doutrina. As pessoas buscarão para si conselhos duvidosos. As pessoas buscarão mestres que se dizem mestres, mas no fim se distanciam da verdade de Deus e enganam as pessoas, né? Então vamos pensar nesses tempos difíceis que a gente vive. Nos últimos tempos sobrevirão tempos difíceis. Jesus falou sobre isso quando perguntaram a ele a respeito das últimas coisas, né? Jesus vinha pregando o chamado sermão das dores, né? O sermão profético. Então ele fala no princípio das dores. Ele diz assim: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhes pediram: quando acontecerão estas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e da consumação dos séculos? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, terremoto em vários lugares. Porém, tudo isto é apenas o princípio do fim. Então, Jesus está dizendo que haverá um fim. As coisas não serão assim para sempre. Haverá um fim. E este fim vem depois de uma sequência de fatos ruins. Parece que o mundo vai se desestruturando, o mundo vai se desorganizando, e isso vai se acumulando até que chega o fim. O fim é a consumação desse desentendimento. O fim é a consumação dessa tragédia que o mundo busca e vive para si. Então Jesus começa dizendo assim, ó, ele estava sentado, ensinava os seus discípulos em particular, e eles perguntaram: quando é que vão acontecer estas coisas? É como se ele dissesse assim: fiquem atentos aos sinais que vocês estão vendo ao redor. Prestem atenção nas coisas que estão acontecendo. Aí ele diz assim, ó, vede que ninguém vos engane. Hoje, as redes sociais multiplicam ad infinito as informações.
que na maioria das vezes são contraditórias. Se uma ideologia publica uma determinada informação, a outra ideologia transtorna aquela informação, né? Ridiculariza aquela informação. Aí o que ridicularizou a informação acaba sendo ridicularizado pelo que ele está fazendo de ridicularização. E assim as pessoas não estão preocupadas com a verdade dos fatos, estão mais preocupadas em impor a sua relação sobre aquele suposto fato, ou impor a sua experiência ou interpretação daquele referido fato. Por isso que o desentendimento vai crescendo, porque a busca não é pela verdade efetivamente, mas a busca era para comprovar a sua própria ideologia. Então é importante a gente parar para pensar o que Jesus falou: vede que ninguém vos engane. E muitas vezes somos enganados, porque até às vezes as publicações não são fruto de um interesse genuíno e sincero de nos instruir, de nos ensinar. Mas às vezes a preocupação é nos doutrinar dentro de uma determinada ideologia. Então fica às vezes complexo para a gente construir a vida da gente em cima de um fundamento. Pode ser que, sendo enganoso esse fundamento, lá na frente a nossa casa vai cair, a decepção vai ser grande. Então Jesus falou assim: cuidado para que ninguém vos engane. Vede para que ninguém vos engane. Ou seja, tem que haver um cuidado para não ser enganado. Mas como é que eu posso ter o cuidado e como é que eu posso evitar ser enganado? A melhor maneira de você não ser enganado é conhecer a verdade. Conhecendo a verdade, você se apega a ela e aí podem acontecer milhões de narrativas ao seu redor, mas você está fundamentado numa verdade. Jesus disse assim: todo aquele que ouve a minha palavra, ou estas minhas palavras, se referia ao Sermão do Monte, todo aquele que ouve estas minhas palavras e pratica estas minhas palavras, é uma pessoa prudente e está construindo sobre a rocha. Virão as tempestades, virão os vendavais, virão as provas de resistência e a casa não vai cair. Por que ela não vai cair? Porque ela foi construída sobre a rocha. E o que é a rocha? Diz a Bíblia que a rocha é a prática dos ensinos de Jesus. Jesus disse: todo aquele que ouve a minha palavra, ou as minhas palavras, e as pratica, é prudente e está construindo sobre a rocha. Então a prudência, o ouvir a palavra, o entender a palavra, o abrigar a palavra no coração, trazer a palavra para o entendimento e aplicar isso na vida, praticar isso aí, é o material, é a base sobre a qual você vai construir a sua vida, a sua casa, casa da sua família, sua igreja, seu trabalho, sua sociedade. Tem que ser construído em cima dessa estrutura sólida, que é representada aqui pela palavra de Deus e a sua respectiva prática no dia a dia. É a prática que é a construção. E a palavra é a base, é o instrumento, é a ferramenta, né? E Cristo Jesus é a pedra principal, o alicerce, o fundamento, né? Então nós nos construímos em torno de Jesus. Vocês veem que ninguém vos engane, né? Nesse tempo aparece tanta verdade, de tanto jeito, e a gente acaba vendo aquela frase célebre de um teórico da psicologia, né? Todo ponto de vista é a vista de um ponto. Então, um vê um ponto, tem uma interpretação, outro vê outro ponto, outro vê outro ponto, e assim as pessoas vão tendo a sua própria verdade, do seu ponto de vista. Então, nós cristãos temos que ter a verdade do ponto de vista da revelação de Deus. Temos que entender que a revelação de Deus não é um dado subjetivo, é um dado objetivo. Nós entendemos a palavra de Deus como uma revelação de Deus. Se ela é uma revelação de Deus, ela procede de Deus. Então a gente, ao estudar a palavra, ao entender a coerência da palavra,
ao entender as múltiplas conexões da palavra, né? Os encaixes da palavra na vida cotidiana, quando a gente entende a palavra, a gente vai percebendo que não é uma construção humana, não é uma criação humana. A palavra, que abrange mais de 2000 anos, ela é uma palavra fundamentada na revelação de Deus aos homens. O entendimento dessa revelação é que faz a gente se fortalecer. Por isso Jesus diz, não deixe ninguém enganar você. Conheça a minha palavra, me conheça a mim, conheça o meu Espírito Santo, e vocês vão estar construindo sobre a rocha. E vocês vão sofrer prova de resistência, vocês vão sofrer um confronto, vendavais vão bater, né? Temporais vão bater na sua casa, mas ela não vai cair. Por que ela não vai cair? Porque ela está firmada sobre a rocha, né? E ele continua dizendo assim, ó, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Virão muitos em meu nome, que significa a multiplicação das pessoas que reivindicam para si a condição de Cristo, ou a condição de verdadeiro, ou a condição de único, ou a condição de especial. E assim o mundo fica cheio de pessoas que reivindicam para si aquilo que é exclusivo de Deus. Portanto, a sabedoria está em não se apegar muito às teorias humanas, às narrativas humanas, mas apegar-se à palavra de Deus como revelada e como liderada pelo Espírito Santo. Por isso que a sugestão, entre no seu quarto, feche a sua porta, abra a sua palavra, leia a sua palavra e faça aquela tradicional oração, Senhor, pelo teu Espírito, guia-me em toda a verdade. E reconheça a palavra de Deus como a verdade objetiva de Deus. Então, isso é muito importante, porque muitos virão em nome do Senhor e virão dizendo que são o Cristo, ou que estão aqui, ou que estão lá, e que reivindicam para si uma posição celestial. Mas não passam de meros mortais, e querendo muitas vezes pegar uma carona na palavra de Deus para interesses particulares, para interesses próprios. Porque quem realmente está seguindo a Cristo não quer passar-se por ele, não quer usurpar o seu lugar, não quer ser confundido com ele, como se estivesse roubando a cena. Não é isso. O que o Senhor quer dizer é que ele nos instrui, ele nos ensina, a palavra dele nos orienta. Então nós devemos ser semelhantes a Cristo nos nossos sentimentos, no nosso comportamento, no nosso comprometimento, né? Porque aí vai ser diferente. Aqui diz que os que virão, eles enganarão a muitos. Eu sou o Cristo, né? Dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Então a gente está num mundo onde o engano acontece, onde as religiões se multiplicam, onde os profetas se multiplicam. E a gente às vezes fica na dúvida sobre se isso é verdade, se aquilo é verdade. Por isso que é de muito bom conselho que cada um de nós se volte para a palavra e tenha uma experiência pessoal com a palavra. Não receba a palavra por qualquer viés que faça a palavra chegar a você como uma interpretação distorcida. Peça ao Espírito Santo que aplique a palavra ao seu coração e à sua mente, que ele conduza a sua mente pelo entendimento da palavra. O salmista diz, eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então aqueles que amam a palavra, que estudam a palavra, já começam a entender que ela revela a pessoa pecadora que nós somos. E o que é o pecado? O pecado é a ruptura da relação com Deus, é a ruptura do relacionamento com Deus, né? Então, o pecado não é o ato comportamental isolado, mas é a motivação do coração, é aquilo que me levou a praticar aquele ato. Seja a fraqueza quando eu caio numa tentação, seja a arrogância quando eu digo que nunca vou falhar e acabo falhando no dia seguinte, igual Pedro fez com o cantar do galo, né? Então é muito importante que a gente entenda que a gente tem que superar a condição de pecador.
Certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerra, de conflito. Então, seja o conflito político, seja o conflito entre as nações, seja o conflito entre as pessoas, qualquer forma de conflito pode ser o princípio das dores, pode estar contribuindo para o princípio de uma destruição. Porque quando Jesus falou que essas coisas aqui estão ligadas ao princípio das dores. Então, teoricamente, se as dores começam por causa disso, nós temos que aprender, ter uma percepção se na nossa vida diária não estão existindo estas coisas. A nossa inclinação a seguir falsos profetas, nossa inclinação a trocar o Jesus verdadeiro por um outro Deus alternativo qualquer, transformando nosso coração num coração onde habitam ídolos, né? Mas quem tem que habitar o nosso coração é o Senhor, né? E aí vai a palavra dizendo que vai haver guerra, rumores de guerra, e isso é o princípio das dores. Toda vez que tiver uma discussão, toda vez que tiver um conflito, toda vez que tiver um problema, seja entre você e um amigo, entre o marido e a esposa, entre os pais e os filhos, entre os membros de uma comunidade, de uma igreja, toda essa guerra e esse rumor de guerra acaba gerando um princípio das dores. Faz a gente começar a pensar que nós estamos caminhando para alguma coisa destrutiva, para alguma coisa que chegará a um fim, para alguma coisa que chegará a um juízo. Então, não somente pensamos isso em relação à volta de Cristo, mas em relação à construção da nossa própria vida. Podemos olhar para esses sinais que sinalizam e mostram a volta do Filho do Homem, mas podemos olhar também para esses sinais nas nossas próprias vidas e identificar que caminhamos também para um fim, caminhamos também para um conflito, caminhamos também para uma destruição. Então, já que a gente não pode mudar o mundo no abrir e fechar de olhos, a gente pode começar por mudar a vida da gente. E se todos os cristãos começarem a ter uma ideia de que eles podem mudar a sua própria vida, você verá milhões, até eu posso dizer bilhões de pessoas que mudarão as suas vidas, exatamente por causa da sua consciência da presença de Deus. Nós temos hoje cristãos espalhados pelo mundo inteiro. Nossa cultura judaico-cristã é muito ampla, é uma das maiores do mundo, né? Então significa que nós temos um contingente imenso de pessoas que de alguma maneira têm contato com a palavra de Deus. Se essas pessoas se quebrantarem, se essas pessoas buscarem a face do Senhor, se houver esse quebrantamento mundial, quando a gente olha para a guerra, rumor de guerra, confusão, dificuldade, se a gente tiver uma percepção de que isso é apenas o início das dores, da confusão, da dificuldade, do descaminho desse mundo, então nós podemos nos prevenir, e nós mesmos já temos um certo cuidado conosco, para que nós não sejamos uma contribuição à destruição, mas nós devemos ser uma contribuição à edificação, uma contribuição ao resgate, à cura, à transformação. E essa sociedade precisa muito desse contraponto. Pessoas que orem por ela, pessoas que orem pelas pessoas, pessoas que se interessem amorosamente pelo bem-estar social, pessoas que se interessem por orar e interceder para que as pessoas que nos governam sejam dirigidas pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, né? Que quer o bem. O fruto do Espírito, ou seja, o resultado da ação do Espírito Santo, como diz na Bíblia, é um negócio tão espetacular, porque é paz, amor, alegria, domínio próprio, temperança, fé, mansidão. Então isso não... A Bíblia diz que quanto a essas coisas não precisa de lei, porque são coisas que são por si mesmas evidentes como coisas boas, que vão aperfeiçoar a sua vida e aperfeiçoar a vida dos outros. Então o Evangelho é essa ideia de que no mundo você vai ver guerras e rumores de guerra, mas, embora isso esteja acontecendo no mundo, dentro de você, deveria estar acontecendo um ambiente de paz, de temperança, de domínio próprio, né? Olha só o que ele diz também, ó.
Vede, não vos assusteis, porque é necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim. Então, Jesus está dizendo que é necessário que isso aconteça para ficar evidente a natureza humana pecaminosa. Porque às vezes o homem não se dá conta da sua natureza pecaminosa. Ele acha que ele é bom, ele acha que ele é inculpável, ele acha que ele está acima de qualquer julgamento moral, espiritual, né? Então, o que às vezes Jesus está dizendo aqui é: se deixar o homem por conta dele mesmo, vai terminar em guerra, rumor de guerra, vai terminar em desavença, em desentendimento, porque do coração procedem as nossas mazelas. Tanto é verdade que o Senhor diz: me dê o teu coração, porque do coração do homem procedem os maus desejos, as más intenções. E dentro de nós residem as nossas concupiscências, que ao saírem para fora se manifestam em comportamentos destrutivos, gerando guerras, rumores de guerras, desavenças, conflitos, confusões, não é verdade? Porém, tudo isso, meus irmãos, não é outra coisa senão o princípio do fim. Estas coisas estão mostrando que o fim começa a se desenhar. Quando os países perdem o controle, quando as famílias perdem o controle, quando as pessoas perdem o controle, quando a sociedade começa a se desorganizar, começa a se desestruturar, começa a guerrear irmão contra irmão, pais contra filhos, filhos contra pais, começa a desarrumação do substrato social, começa essa disfunção, então começa a haver essas dores, nós começamos a sentir as dores, o princípio das dores. Isso vai se agravando até que venha a dor completa do julgamento final do Senhor, nosso Deus, né? Eu quero abrir outro texto com você aqui. Mateus, deixa eu dar para você aqui, Mateus 24, de 3 a 8. Mateus 24, de 3 a 8. Vamos ver outro texto bíblico aqui, ó. 2 Coríntios 10, os versos 3, 4 e 5. Diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas e toda altivez que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus. Então, nós temos que lutar numa situação como esta, guerra, a gente tem que estar sempre preparado para uma luta. Mas a nossa luta não é uma luta carnal. Nós não queremos usar as armas da carne, a raiva, a ignorância, a violência, as narrativas mentirosas, enganosas. Nós não queremos, como cristãos, usar estas armas carnais, porque as armas da nossa milícia, disse Paulo, elas são poderosas em Deus. Então, as armas da nossa milícia são poderosas em Deus para quebrar as fortalezas do engano, porque o engano se fortalece como se fosse verdade, por causa de enganar. Jesus disse: não vos enganeis, não vos deixeis enganar. Não, cuidado com o falso profeta. Então você tem que estar atento à revelação de Deus, tem que estar atento à palavra de Deus, para que você não se engane. E Paulo diz: a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, não adianta você lutar contra A ou contra B, porque o problema é muito maior, o problema é espiritual. Precisa haver uma autêntica conversão para que o coração se transforme. Então Paulo diz: a nossa arma não é uma arma carnal, não é uma arma de narrativas opostas, não é um bate-boca que não leva a nada. As nossas armas são poderosas em Cristo Jesus. As nossas armas são espirituais.
para quebrar fortalezas de engano. Então, armas espirituais são armas de oração, aconselhamento cristão responsável, de demonstração de vida espiritual poderosa em Cristo. Vida que demonstra pelo testemunho uma transformação verdadeira e sincera. Mas são armas espirituais. A Bíblia diz que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Olha aí a arma espiritual. Não é a espada com a qual eu vou criar um esgrima e vou ferir o outro. É a palavra de Deus, que é aquela palavra que penetra lá no coração, vai até o interior da alma e serve para discernir as motivações do coração. Serve para trazer de dentro para fora a nossa verdadeira realidade, o nosso verdadeiro sentimento, os nossos verdadeiros propósitos, as coisas que nós estamos fazendo, que eventualmente podem gerar guerras e rumores de guerras. Então, quando a palavra entra, ela traz para nós um conhecimento, um autoconhecimento, e mostra a revelação de Deus aos nossos olhos, e mostra que as nossas armas, as armas da nossa milícia, não estão na guerra, na violência, mas são poderosas em Deus, para que o Espírito Santo transforme as vidas, transforme os corações, produza o fruto do Espírito no coração de cada família, de cada igreja, de cada sociedade, de cada pessoa. É isso que Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, portanto são espirituais. Portanto, nós não militamos segundo a carne, mas militamos segundo o Espírito. Então, nós somos militantes não políticos, militantes não de uma ideologia, nós somos militantes da palavra poderosa de Deus, militantes da obra do Espírito Santo no coração das pessoas, militantes das armas poderosas em Deus, para quebrar as fortalezas do engano e abrir para as pessoas uma compreensão do que é o propósito de Deus. E essa revelação que Deus nos dá é muito poderosa, porque é a palavra de Deus que nos ensina, são princípios, são valores, são conselhos que estão para nos conduzir a uma vida produtiva, a uma vida abençoada, a uma vida cheia do poder e da graça de Deus, né? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando os sofismas. Sofisma é alguma coisa que tem aparência de verdade, mas lá por trás é uma mentira. Então, as armas da nossa milícia é para termos discernimento de espírito, para não sermos enganados por falsas verdades, por fake news de toda ordem. Por isso que é importante a gente parar e pensar o que Deus pensa de tudo isso. O que o Senhor Jesus Cristo nos revela sobre isso. O que a palavra de Deus fala sobre essa experiência que eu estou vendo, ou que eu estou tendo. O que o Espírito Santo, onde o Espírito Santo deseja me guiar, me conduzir, né? E sempre lembrando que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Então, já vimos que uma parte do nosso armamento é a espada do Espírito, é a espada do Espírito Santo, é a palavra de Deus, é luz para o meu caminho, né? É luz para o meu caminho, é um farol para o meu caminho, é verdade, é revelação para o meu caminhar. Mas também a outra parte da armadura é o escudo. Antigamente tinha a espada e o escudo. O escudo era para defender e a espada era para desferir o golpe. Então a palavra de Deus diz que o escudo, nosso escudo da nossa armadura é a fé. A fé é o escudo. Por isso que nós temos a fé, que é o nosso escudo, protege a nossa consciência, protege a nossa mente, protege o nosso coração. E temos a espada do Espírito, que nós assimilamos e usamos como uma demonstração do propósito de Deus, para ir no coração da pessoa e transformar o coração da pessoa, para a pessoa viver segundo a graça de Deus, segundo os conselhos do Altíssimo, né? Então, vamos pensar que nós precisamos ter
esta compreensão da parte de Deus. Está certo assim para vocês? E termino dando uma palavra de Paulo a Timóteo. Olha só o que ele diz. Conjuro, capítulo 4, 2 Timóteo 4, versículos 1, 2, 3, 4 e 5. Diz assim: conjuro-te perante Deus e perante Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não seja. Corrige, repreende, exorta com toda paciência e usando toda doutrina. Não, pois haverá tempo em que, não suportando a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, Paulo está dizendo a Timóteo, prega a palavra. Prega a palavra com consciência, com respeito, com verdade, porque haverá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Elas não vão querer saber do evangelho puro, vão desviar o evangelho, vão aparecer mestres distorcendo a palavra, distorcendo a base bíblica, distorcendo o projeto de Deus, buscando usar a palavra para outras finalidades, né? Veja só, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Então, mestres que, segundo as suas próprias cobiças, vão usar a palavra, mas não vão usá-la para os propósitos de Deus, mas para os seus próprios propósitos, suas próprias cobiças, né? Como que sentindo coceira no ouvido, ou seja, comichão no ouvido, né? Não quer saber a verdade bíblica, quer saber o que lhe interessa e usar a palavra para autenticar os seus interesses particulares. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, nesses últimos tempos, nesse princípio das dores, as pessoas vão se recusar de ouvir a verdade, vão preferir dar ouvidos às fábulas enganosas. Então, vão se construindo fora do alicerce que é capaz de enfrentar as adversidades e as tempestades. Então, o crente deve estar atento a isso. Jesus diz, não vos enganeis, porque isso pode produzir o engano. Por fim, diz assim, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, ser cuidadoso em todas as coisas, né? Suporta as aflições deste mundo tempestuoso, tenebroso, porque no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Faz o trabalho de um evangelista, faz o trabalho de um pregador, faz o trabalho de quem dá testemunho, faz o trabalho de um crente fiel, zeloso, né? E aí vem, olha só, e faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério, ou seja, cumpre aquilo que Deus tem para você, aquilo que é o propósito de Deus na sua vida. Cumpre isso, para que você seja mais do que vencedor. Não, no presente momento temos tempos difíceis, muitos desvios da palavra, muitos distanciamentos da sã doutrina, muita preocupação com o comichão nos ouvidos, né? Indo todo mundo atrás de fábulas estranhas, construindo cenários teológicos duvidosos, né? Então, nesse tempo, é importante que a gente entenda que Jesus Cristo colocou dentro de nós o seu Espírito e colocou nas nossas mãos a sua palavra, para que nós possamos humildemente submeter a nossa vida ao Espírito Santo e procurar na palavra ser conduzido pelo Espírito Santo na busca da verdade bíblica, na verdade que honra o propósito de Deus. Faz a gente glorificar na vida da gente a Deus. Jesus disse assim, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Agora, glorifica também o teu filho para que ele te glorifique a ti. Então, Deus também quer que a gente possa chegar no final da jornada e dizer, Pai, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que o Senhor me deu a realizar. Ah, mas o mundo era muito conturbado, e tinha muito problema, e tinha muita dificuldade, e tinha muito conflito. Sim, mas eu disse para você que o mundo seria produtor de aflição. Mas disse que você deveria ter o fruto do Espírito, que era a confiança, a segurança, o bom ânimo, o longo ânimo, né? A paciência, a perseverança.
para atravessar esses tempos difíceis, não tropeçar nesses tempos difíceis, não se quebrar nesses tempos difíceis, mas permanecer firme, né? Depois de toda aprovação, permanecer de pé, porque é isso que a palavra de Deus nos ensina quando vestimos a armadura do Senhor. É para ficar de pé no dia mau, não cair, não se entregar a um mundo que está cada vez mais perturbado e com maior número de dificuldades. Cumpre a obra do Senhor, faz o seu ministério com carinho, com amor, faz o seu trabalho com dedicação, produz o fruto do Espírito na sua vida, permita que o Espírito use a sua vida produzindo bom fruto, né? Fazendo que a sua vida ligada na videira seja frutífera, seja abençoada. Que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe os irmãos, Deus dê uma semana abençoada, um fim de semana abençoado, né? Esse culto abençoado na sua vida, que o Espírito Santo use para trazer esclarecimento para você, para trazer consciência, né? É importante trazer uma autocompreensão, compreensão de si mesmo, compreensão da palavra, compreensão da obra do Espírito Santo, né? Que Deus nos abençoe.